Olá e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar a fundo no universo digital para desvendar as ferramentas de que todos precisamos para o navegar. Vamos lá então desmistificar a nossa vida online. Para começar, um pequeno exercício de imaginação. Pensem num dia inteiro, 24 horas, sem telemóvel, sem computador, sem internet. Parece quase impossível, não é? Pois, é impressionante como estas ferramentas se entranharam no nosso dia-a-dia. Estão, literalmente, em todo o lado. E isto é um facto. As chamadas tecnologias de informação e comunicação, ou TIC, como são mais conhecidas, vieram e mudaram por completo a maneira como aprendemos, como falamos uns com os outros, como interagimos. Elas são, no fundo, os alicerces da nossa sociedade digital. Bem, vamos então começar por construir as fundações. Afinal, o que é que compõe este tal universo digital em que todos nós vivemos? Ora, quando falamos em TIC, estamos a falar de quê exatamente? Pensem nisto como um grande ecossistema, que inclui todas as ferramentas que usamos para aceder, guardar e partilhar informação. No fundo, é tudo aquilo que nos liga uns aos outros no mundo digital. E agora, se calhar, a parte mais interessante. Vamos espreitar por baixo do capô para tentar perceber a tecnologia que faz isto tudo funcionar. Vamos começar pelo mais básico de tudo. A diferença entre hardware e software é muito simples, na verdade. O hardware é o corpo, ou seja, são as partes físicas em que podemos tocar. O teclado, o rato, o ecrã. Já o software? Bem, o software é a mente. São os programas e as aplicações que dão vida e propósito a esse corpo. E no coração de tudo isto estão os dados. A melhor maneira de pensar nos dados é imaginá-los como as peças de um puzzle, todas espalhadas em cima da mesa. Sozinhas são só isso, factos brutos, isolados, sem grande contexto. Um número aqui, uma palavra ali, não nos dizem praticamente nada, pois não? Mas é aqui que a coisa começa a fazer sentido. Quando pegamos nessas peças soltas e as juntamos, quando organizamos e interpretamos os dados, de repente criamos informação. O puzzle fica completo e a imagem finalmente aparece. Ok, outra confusão bastante comum. Será que a internet e o World Wide Web são a mesma coisa? A resposta é não. Vamos pensar na internet como uma gigantesca rede de estradas que liga o mundo inteiro. A web, por outro lado, são os destinos que visitamos nessas estradas, os sites, as páginas, os vídeos. E para viajar nesta rede de estradas precisamos de duas coisas essenciais. O browser, ou navegador, é o nosso veículo, é o que nos transporta de um lado para o outro. E o motor de busca? Bom, esse é o nosso mapa. É o que nos ajuda a encontrar o caminho para o destino que procuramos. Muito bem. Agora que já conhecemos as peças do tabuleiro, a pergunta é: como é que se joga bem este jogo? Vamos então falar das competências que são absolutamente essenciais para dominarmos o universo digital. E olhem, a própria Unesco tem uma definição disto que é perfeita. Ser digitalmente letrado ou a ter literacia digital vai muito para além de saber clicar em botões. É ter a capacidade de gerir, de avaliar e até de criar informação. E fazer tudo isto de forma segura e com espírito crítico. E estas competências assentam basicamente em 5 pilares. É como se fosse um kit de ferramentas digital. Primeiro, saber encontrar e avaliar a informação. Depois, comunicar e colaborar com respeito. Terceiro, saber criar conteúdos de forma ética. Quarto, e muito importante, manter a segurança. E por último, saber usar a tecnologia para resolver problemas. Mas atenção, ter estas competências por si só não chega. O ponto fundamental aqui é que não estamos sozinhos no espaço digital. E essa presença partilhada traz consigo enormes responsabilidades. É precisamente aqui que entra o conceito de cidadania digital. E a ideia é muito simples. Significa participar no mundo online de forma ativa, claro, mas também responsável e ética, lembrando sempre que as nossas ações têm um impacto real na vida dos outros. Podemos ver isto como os dois pratos de uma balança. De um lado, temos os nossos direitos digitais, como o direito à privacidade ou à segurança. Do outro, temos os nossos deveres. O dever de respeitar os outros, de não partilhar o que não é nosso, de dar crédito a quem de direito. É um equilíbrio que tem de existir. E, já que falamos em direitos, proteger os nossos dados é uma das maiores responsabilidades de todas. As regras de ouro até são simples de seguir. Usar passwords fortes, claro, rever as definições de privacidade nas redes sociais. E talvez a mais importante de todas, pensar sempre 2 vezes antes de partilhar seja o que for. Mas temos de ser realistas e reconhecer uma coisa: nem toda a gente parte do mesmo sítio. O chamado fosso digital é uma realidade. A falta de acesso, seja à tecnologia ou às competências para a usar, está a criar uma nova e muito profunda forma de exclusão social no nosso tempo.
E tudo isto leva-nos à pergunta final, à reflexão que fica. A internet é hoje a nossa praça pública global. É um espaço de todos. A questão que se coloca a cada um de nós é: o que é que estamos hoje a fazer para a tornar num sítio melhor, mais seguro e mais justo para toda a gente?